Hoje, a gente vai embarcar numa jornada surpreendente para entender como o diagnóstico de gravidez evoluiu. É uma história que vai de métodos bem bizarros e cheios de incerteza até a precisão da tecnologia de hoje. E, claro, passa pelas questões éticas bem complexas que surgiram nesse caminho. Pode parecer uma pergunta meio maluca, né? Mas a resposta, olha, ela revela uma das evoluções mais fascinantes da medicina. Por muito tempo, acredite, esses animais foram a chave para desvendar um dos maiores mistérios da biologia humana. Hoje em dia, confirmar uma gravidez pode ser uma coisa simples, rápida, privada. Mas nem sempre foi assim, viu? Muito pelo contrário. Durante a maior parte da história, ter essa certeza era uma necessidade social e jurídica, com consequências que podiam mudar uma vida completamente. E o motivo para isso era muito claro. Confirmar uma gravidez era peça-chave em disputas de paternidade, em investigações de crimes, em questões super complexas de herança. Uma mulher podia, por exemplo, simular uma gestação para ter alguma vantagem ou esconder para evitar um estigma social. Ter certeza era sinônimo de poder, de justiça e, muitas vezes, de sobrevivência. O grande problema é que não existia a certeza. Os médicos trabalhavam com pistas, quase como detetives. De um lado, tinham os chamados sinais de presunção. Enjoo, tontura, sintomas que, vamos combinar, poderiam ser qualquer coisa. Do outro, os sinais de probabilidade. A menstruação que não vinha, o aumento do útero, eram sinais mais fortes, mas ainda assim não eram definitivos. Era um diagnóstico que vivia na base da suposição. E foi justamente essa busca pela certeza absoluta que levou a ciência para um caminho, digamos, bem inesperado. Um caminho que envolvia laboratórios, hormônios e animais. Vamos ver como essa transição maluca aconteceu. A primeira grande virada de chave veio lá em 1928 com o teste do rato. A coisa funcionava assim. A urina de uma mulher era injetada em camundongos. Se ela estivesse grávida, os hormônios presentes ali na urina iam causar uma reação visível nos ovários dos bichinhos. Era um método super complexo, demorado, mas, pela primeira vez na história, existia uma prova biológica. Logo depois, veio o famoso teste do coelho. O princípio era o mesmo, só que usar coelhas era um pouco mais prático. E foi aí que aquela expressão popular, o coelho morreu, virou sinônimo de gravidez positiva. Uma curiosidade é que o bicho tinha que ser sacrificado de qualquer jeito para o médico poder analisar os ovários, não importava o resultado. Mas o verdadeiro pulo do gato, ou melhor, do sapo, veio em 1947. O teste do sato mudou completamente o jogo. A urina era injetada num sapo macho, e se o resultado fosse positivo, o bicho liberava espermatozoides em poucas horas. Era muito mais rápido, mais barato e, o ponto crucial, o sapo sobrevivia e podia ser reutilizado. A diferença é gritante, né? A gente saiu de processos que precisavam de laboratório, dias de espera e o sacrifício de animais para chegar num aparelhinho de plástico que dá a resposta em minutos, dentro de casa. Foi uma transformação radical. Mas o que foi que permitiu esse salto gigantesco? A resposta está numa única molécula, o HCG. Os cientistas finalmente descobriram que era esse hormônio, produzido pela placenta bem no comecinho da gestação, que causava todas aquelas reações nos animais. Uma vez que ele foi identificado, ficou possível criar testes químicos que detectavam o HCG diretamente na urina. E aí, os animais não eram mais necessários. O segredo todo estava em isolar esse marcador biológico. Mas a ciência não parou no sim ou não. A próxima fronteira era conseguir enxergar. Era transformar o diagnóstico, que era uma reação química, em uma imagem de verdade. Antes da tecnologia de imagem, os sinais de certeza mesmo só apareciam com a gestação mais avançada, como sentir o bebê mexer ou conseguir ouvir o coraçãozinho. Só que a ultrassonografia mudou tudo. Ela abriu uma verdadeira janela para o útero, dando a prova definitiva, sem ser invasiva e muito, mas muito antes de qualquer outro sinal. E essa janela se abre muito cedo. Pensa só, com apenas 5 semanas de gestação, já dá para ver o saco gestacional. Com 6 a 7 semanas, já é possível identificar os primeiros batimentos do coração. O ultrassom não só confirma, ele mostra o desenvolvimento semana a semana, tornando a gravidez uma realidade visível. Essa jornada da incerteza total para a visibilidade completa foi um triunfo científico, não dá para negar. Mas, com tanto poder e tanto conhecimento sobre o início da vida, novas e complexas questões começaram a pipocar.
E assim, a gente sai do desafio do diagnóstico para entrar na era das escolhas. A tecnologia nos deu um controle que nunca tivemos antes, e com ele veio uma responsabilidade imensa. Um bom exemplo disso é o debate sobre a cesariana a pedido. De um lado da mesa está a defesa da autonomia da mulher, o direito de escolher sobre o próprio corpo, de evitar traumas. Do outro lado, o protocolo médico, que considera a cirurgia sem uma indicação formal como algo eticamente questionável, por conta dos riscos. É um choque direto entre a vontade individual e a orientação profissional. O ano de 1978 foi outro marco, outra fronteira. O nascimento de Louise Brown, a primeira bebê de proveta, não foi só um milagre para os pais dela. Foi o pontapé inicial da reprodução assistida, abrindo um universo de possibilidades e de dilemas que ninguém nem imaginava. Isso trouxe questões super cabeludas. O que fazer com os embriões congelados que sobram? Como regular a gestação por substituição, a chamada barriga de aluguel? A criança que nasce desse processo tem o direito de saber sua origem genética? E a reprodução depois que um dos pais já morreu? Cada avanço da tecnologia trouxe uma nova camada de complexidade ética e jurídica. Para tentar organizar esse cenário, algumas normas éticas foram criadas. No Brasil, a doação de gametas, por exemplo, é guiada por princípios bem rígidos. Tem que ser um ato de altruísmo, sem fins lucrativos. O anonimato serve para proteger as duas partes, e existem limites de idade para garantir a qualidade do material biológico. E assim a gente chega ao presente. A tecnologia para iniciar e monitorar uma vida nunca foi tão poderosa. Mas, no fim das contas, ela nos força a encarar de frente as perguntas mais antigas de todas. O que significa ser pai ou mãe? O que define uma família? Qual é o valor do início da vida? Essa citação resume a questão toda de uma forma perfeita. O progresso só por progredir é vazio. A verdadeira medida de qualquer avanço, seja de um teste de gravidez ou de uma técnica de fertilização, é se ele serve, no fim das contas, para o bem-estar e para a dignidade das pessoas. E essa é a questão que fica no ar, né? A gente saiu dos sapos e coelhos para chegar nas imagens de altíssima definição e na engenharia genética. Ganhamos um poder que antes era só da natureza. A grande pergunta para a nossa geração e para as próximas não é mais o que a gente consegue fazer, e sim o que a gente deve fazer.